Ezequiel capítulo 40. No ano 25 do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade para a banda do sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus próprios olhos, ouve com os teus próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isto fosse trazido aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais tinha 1 côvado e 1 palmo. Ele mediu a largura do edifício, 1 cana, e a altura, 1 cana. Então veio à porta que olhava para o oriente, e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar da porta, 1 cana de largo, e outro limiar, 1 cana de largo. Cada câmara tinha 1 cana de comprido, e 1 cana de largo. O espaço entre uma e outra câmara era de 5 côvados. O limiar da porta, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha 1 cana. Também mediu o vestíbulo da porta interior, 1 cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados. O vestíbulo olha do interior da casa para a porta. A porta para a banda do oriente possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares deste lado e do outro mediam o mesmo. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados. A profundidade da entrada, 13 côvados. O espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço da outra banda. Cada câmara tinha 6 côvados em quadrado. Então mediu a porta desde a extremidade do teto, de uma câmara até a da outra, 25 côvados de largo, e uma porta defronte da outra. Mediu a distância até aos pilares, 60 côvados, e o átrio se estendeu até aos pilares em redor da porta. Desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Havia também janelas com fasquias fixas superpostas para as câmaras e para os pilares. Da mesma sorte para os vestíbulos. As janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um pavimento feito no átrio em redor. Defronte desse pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas era a par do comprimento das portas. Era o pavimento inferior. Então mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados do lado leste e do norte. Quanto à porta que olhava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras, 3 de uma banda e 3 da outra, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida da primeira porta. De 50 côvados era o seu comprimento.
e a largura de 25 côvados. As suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente. Subia-se para ela por 7 oriente, e o seu vestíbulo estava diante dela. Essa porta do átrio interior estava defronte, assim da porta do norte como da do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou para a banda sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados o comprimento da porta, e a largura 25 côvados. De 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles. E tinha palmeiras esculpidas, uma de uma banda e outra da outra, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o sul. E mediu de porta a porta para o sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, que tinha as mesmas dimensões. As suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos eram segundo essas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento da porta era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. Havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados, e a largura de 5 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior, para o oriente, e mediu a porta que tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos, segundo essas medidas. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos. O comprimento da porta era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior. Também havia palmas nos seus pilares de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e a mediu. Tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos, e as suas janelas em redor. O comprimento da porta era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. Os seus pilares olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. A sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares das portas onde lavavam o holocausto. No vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 da outra, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e no outro lado do vestíbulo da porta havia 2 mesas, 4 mesas de uma banda e 4 da outra banda, junto à porta 8 mesas, sobre as quais imolavam. As 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado. Sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e os sacrifícios. Os ganchos de 1 palmo de comprido estavam fixados por dentro ao redor, e sobre as mesas estava a carne da oblação. Fora da porta interior estavam 2 câmaras dos cantores, no átrio de dentro, uma da banda da porta do norte e olhava para o sul, outra da banda da porta do sul
e olhava para o norte. Ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São esses os filhos de Zadok, os quais dentre os filhos de Levi se chegam ao Senhor para o servirem. Ele mediu o átrio, comprimento 100 côvados, largura 100 côvados, 1 quadrado. O altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo, e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de uma banda e 5 da outra, e a largura da porta, 3 côvados de uma banda e 3 da outra. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura de 11, e era por degraus que se subia. Havia colunas junto aos pilares, uma de uma banda e outra da outra.